Vamos jogar duro, porque eu gosto de jogar duro. Perceba bem, o prof está voltando ativa, né? Perceba bem. Perceba bem, perceba bem. Alô você, lei penal cega, né? A tipicidade branca, lei penal em preto. Olha, eu vou continuar jogando muito duro, você pode ter certeza disso, né? Dentro da humildade, mas eu não vim para brincar. Não é isso? Alô você, alô Tenuário, lei penal em preto, ele gosta, né? A tipicidade branca, ele gosta, né? Hoje é o Black, né? Hoje é o Black, prof, né? É meio sumido aí e tal, mas perceba que tô voltando. Bacana, tô voltando aos poucos. Bacana, perceba bem então, você não pode faltar a nossa palestra, né? Palestra a gente vai jogar duro, bacana, aqui em Brasília, dia 9 de junho, né? Ailton Zuc, professor Kleber Masson e a professora Caroline Brasil irão jogar muito duro, perceba bem. Aí você tem que fazer a sua inscrição para assistir a nossa palestra aulão, né? Essa palestra vai ser legal porque eu vou falar sobre prisão, sobre cautelar, né? Perceba, vou abordar lá prisão temporária, alô você, vou abordar a prisão temporária, vou abordar a prisão preventiva, prisão em flagrante, né? Todos os tipos, todas as modalidades de prisão, bacana? E a gente vai comentar em cima. E prisão vai cair lá em Pernambuco, isso aí você pode ter certeza. Outro ponto importante, né? Chama os amigos para saber o que é a tipicidade branca. Chama os amigos, né? Chama que eu vou, a gente vai arrebentar. Método joga duro, você ainda anda indo na LBV? Com certeza, né? A gente tem que estar sempre estudando, né? Sempre estudando. O que eu tenho que falar mais? Tá, bacana. Essa palestra aí vai bombar. Bacana? Legal? Palestra vai bombar. Legal. Outro ponto importante, né? Zucão, qualidade como é que é? No passinho. É isso aí, né? Vamos lá então. Então tem que ir nessa palestra, tá? É uma palestra aulão. Bacana? Dia 9 de junho, Ailton Zuc, professor Kleber Masson aqui em Brasília. Professor, eu quero fazer essa inscrição. Aí você tem que entrar no www.carolinebrasil.com.br. Professor, suas aulas tem no YouTube? Tem minhas aulas no YouTube. As aulas aqui do Periscope lá no canal Alexandre Lino. Você tem que entrar lá. Canal Alexandre Lino. Bacana? O Alexandre Lino, um amigo meu, ele está colocando minhas aulas lá no YouTube. Legal? Bacana. Colega lá de Petrolina. Bacana. Legal. Perceba bem, então, lei penal cega, né? Lei penal cega. Perceba bem, o que vem a ser a lei penal? Né? Veja bem que a lei penal é uma fonte que é formal, imediata do direito penal. Bacana? Perceba que a criação de crimes, né, bem como o estabelecimento de sanções penais, decorre necessariamente, né, da lei. Bacana? Não há possibilidade, por exemplo, da criação de crimes e do estabelecimento de sanções penais através dos costumes. Legal? Então veja que a lei é uma fonte imediata do direito penal. A lei penal, perceba, ela tem a sua estrutura. Eu tenho na lei penal o preceito primário, onde eu tenho a descrição da conduta. E eu tenho também na lei penal o preceito secundário, onde eu tenho o estabelecimento da sanção penal, né? No lucrim não é pena sine lege, não é isso? Perceba bem. Então, a todo crime eu tenho que ter uma sanção correspondente. Eu não posso ter uma conduta tipificada sem o estabelecimento de uma sanção penal. Qual seria a razão prática? Bacana? Então eu tenho que ter o preceito primário, né, perfeito, e o preceito secundário também perfeito. Preceito primário, descrição da conduta. Preceito secundário, perceba bem, o estabelecimento da sanção. Legal?
Bacana, 2 preceitos para que eu tenha, né, a minha lei perfeita, completa, legal, bacana. Vou dar um exemplo. Artigo 121, homicídio, matar alguém, né? Matar alguém, tá lá. Pena, reclusão aí de 6 a 20, né? Homicídio simples. Bacana, tranquilo. Então veja que aqui eu tenho um exemplo de uma lei penal, né? Completa, com seu preceito primário e secundário completos. Legal. Perceba, e é muito bom você ficar ligado nisso, que a lei penal ela tem a sua classificação. Eu posso ter uma lei penal incriminadora, já dei o exemplo, inclusive, ali, né? Do artigo 121, e eu vou chamar muito sua atenção, porque veja que a lei penal incriminadora, ela é apenas o quê? Descritiva. A lei descreve, veja que ela não é uma lei penal proibitiva. Como assim, professor? A lei penal não é proibitiva, não. Ela descreve uma conduta dando uma roupagem criminosa. Mas perceba que a lei ela não diz não matar alguém, ela não fala isso. Ela descreve uma conduta. Se você praticar aquela conduta, eis aí que a sua conduta, né, no juízo de tipicidades, ela pode se adequar ao fato típico, não é isso? Veja que aí você tem a sua conduta revestida aí de uma roupagem criminosa. Mas perceba que a lei penal ela é uma lei o quê? Descritiva, não uma lei proibitiva, fique esperto. Né? Veja que a lei ela não diz, né? Não matar, não roubar. Ela descreve, subtrair coisa alheia, móvel, mediante violência, grave ameaça, 157. Legal, então fique esperto. Bacana, tranquilo. Pois bem, na classificação da lei penal, perceba, a lei penal ela pode ser incriminadora, né? Eu dei um exemplo, artigo 121, né? Matar alguém, veja que além dela ser incriminadora, essa lei ela descreve uma conduta, né? 121 tá lá, matar alguém, né? Peninha ali de 6 a 20, né? Homicídio simples. Perceba, muito importante você ficar esperto, porque veja que a lei penal ela pode ser incriminadora e ela também pode ser uma lei penal não incriminadora. Professor, o que seria uma lei penal não incriminadora? Veja bem, é uma lei que ela descreve, né? Veja que ela descreve uma situação, perceba, né? Ela, ou melhor dizendo, a lei ela pode ser uma lei que ela vem a explicar, né? Ou a interpretar algum conceito, né? Ou, por exemplo, ela estabeleceu uma excludente de ilicitude. É uma lei penal? Mas ela não incrimina. Né? Ela descreve uma excludente, o artigo 23. Né? Você tem uma lei, por exemplo, explicativa, lei penal explicativa. Ela explica o conceito, por exemplo, de casa. Perceba bem. Entenderam ou não? 150, parágrafo 4º. E não deixou de ser uma lei penal. Tá? Então, 2 exemplos que eu vou dar aqui em relação à lei penal não incriminadora. Beleza? Excludente de ilicitude. A lei, por exemplo, que dá o conceito lá de casa, no artigo 150, parágrafo 4º. Não é isso? É um exemplo de lei penal. Né? Lei penal, mas não é uma lei penal. Não é uma lei penal, perceba, incriminadora, e sim não incriminadora. E você vai perceber que a lei penal não incriminadora, eu não tenho o que aqui? Essa questão de preceito primário, secundário, né? Veja que ela descreve uma situação, tá certo? Mas não vai estabelecer como sanção. Não tem isso, né? Porque ela é não incriminadora. Quando meu raciocínio, ele se concentra na lei penal incriminadora, aí lá na lei penal incriminadora, perceba, eu tenho que ter o preceito primário e o preceito secundário. Bacana? Para que essa lei seja completa. Bacana, jogando duro demais, jogando duro, e hoje eu vou jogar duro porque eu tô de preto. Perceba bem, então, que a lei penal ela pode ser completa, não é isso? Acabei de falar, uma lei perfeita, artigo 121, tá lá, matar alguém, né? Aí 6 a 20, homicídio simples, bacana. É uma lei completa, uma lei perfeita. Mas perceba também que a lei penal ela pode ser uma lei penal incompleta, uma lei penal imperfeita, uma lei penal em branco, uma lei penal cega. Gostou não? Uma lei penal aberta.
Professor, como assim? Lei penal incompleta, lei penal imperfeita, lei penal aberta, lei penal cega, lei penal em branco. Quer dizer a mesma coisa. Bacana, então, lei penal cega, lei penal aberta, lei penal em branco é a mesma coisa. Bacana, a gente vai falar, tá? Também chamada de lei penal de preceito primário remetido. Lei penal de preceito primário remetido. A gente vai depois trabalhar aqui. Legal? Vem comigo então. Quando é que eu tenho uma lei penal incompleta ou imperfeita? Eu tenho uma lei penal incompleta e imperfeita quando a sua definição, perceba, venha definir o seu preceito, né? Veja que o seu preceito primário, veja que há necessidade, demanda de um complemento. Esse complemento ele pode decorrer de uma lei do mesmo status da legislação que necessita do complemento, é isso? Mesmo status normativo, ou de status normativo diferente. E aqui a gente tem uma classificação bacana. Então, fica esperto, legal? Lei penal em branco, lei penal cega, lei penal aberta, lei penal de preceito primário remetido, perceba bem, é aquela lei penal que necessita de um cumprimento. O cumprimento pode decorrer de uma lei ou pode decorrer de um ato normativo. Veja que lei e ato normativo, né? E aí, olha, uma portaria, perceba que há hierarquias diferentes. Bacana? E aí entra uma classificação importante e a gente vai trabalhar. Perceba bem, então, quando eu falo de lei penal em branco, lei penal cega, lei penal aberta, lei penal de preceito primário remetido, perceba, eu tenho que verificar que essa lei, ela demanda o quê? Um complemento. Um complemento. Veja que o complemento ele pode decorrer de uma lei ou o complemento pode decorrer de uma norma de status normativo diferente. Pois bem, quando o complemento decorre de uma lei, perceba, com status normativo de mesma hierarquia, eu tenho o que eu vou chamar de lei penal em branco homogênea. Lei penal em branco homogênea. Bacana? Porque o complemento decorre de uma lei. E aí eu vou chamar a sua atenção. Né? Travou ou não? Travou ou não? Travou sim ou não? Não, né? Posso continuar? Posso continuar? Travou ou não? Tá normal. Bacana. Bacana. Perceba bem, então, tem que prestar atenção, segura nas mensagens, então. Segura a bomba de coração que eu tô de preto. Bomba de coração que eu tô de preto, tu tá anotando, né? Bomba de coração. Coração segura nas mensagens, não adianta, né? Segura aí, tá? Vou chamar no perceba porque pediram aí, então. Pediram. Perceba bem, então. Uma lei penal em branco, né? Lei penal em branco, lei penal cega, lei penal aberta, lei penal de preceito primário remetido. A mesma coisa. Bacana. Perceba bem que ela pode ser homogênea ou heterogênea, eu já falei, né? Homogênea. Quando é que uma lei penal é homogênea? Tranquilo. Veja que para que essa conduta, né, o tipo penal ele seja ali fechado, para que você tenha uma definição fechada, perceba que eu tenho que ter o conceito de tesouro. O conceito de tesouro, perceba, vem de uma lei também. Veja que vem de uma lei federal também, né? Lá do Código Civil, perceba bem, veja que há a mesma hierarquia, né? No que se refere aí ao Código Penal, beleza? E o órgão, né? Em que se originou a lei, perceba que é o Poder Legislativo Federal também. Então eu tenho uma lei penal em branco, ou lei penal cega, ou lei penal aberta, ou lei penal de preceito primário remetido, homogênea, beleza? Quando eu começo a trabalhar, por exemplo, lá no crime de apropriação de tesouro. Legal? Por quê? Porque o termo tesouro, né, para que você venha saber a definição de tesouro, decorre de uma norma de mesmo status normativo. Legal? Bacana. Alguns doutrinadores ainda faz uma divisão no que se refere a uma lei penal em branco
homogênea. Ainda faz uma subdivisão. Subdivisão por quê? Porque ele fala o seguinte, olha, se essa lei penal homogênea, ou seja, aquela que necessita de um complemento de uma norma de mesmo estado normativo, mas se essa norma do mesmo estado normativo, se ela decorre do mesmo ramo do direito, eu vou ter uma lei penal homogênea homofitalina. Homofitalina, ou seja, vem do mesmo ramo do direito. Por exemplo, eu tenho lá, né, a violação do domicílio, perceba, legal, e veja que o artigo 150, né, veja lá o artigo 150, parágrafo 4º, pega teu 150 aí, pega teu 150 para você entender o que eu estou falando, né, vamos lá, vamos jogar duro, deixa eu ver se eu acho meu código penal aqui, que está todo... Pega o 150, joga o 150, parágrafo 4º. Joga no 150, parágrafo 4º, joga duro comigo. Joga duro comigo. 150, parágrafo 4º, vamos lá. Opa. Olha só, 150, parágrafo 4º. 150, parágrafo 4º. Veja que ele fala aqui, ó, a expressão casa compreende. Veja que a expressão casa, né, que vai, perceba bem, que vai fazer o complemento do artigo 150, veja que a expressão casa, né, esse conceito de casa, decorre da mesma norma. Né? Veja que decorre do mesmo ramo do direito. Né? Veja que aqui, ó, o próprio Código Penal está complementando. Perceba? Então eu tenho uma norma penal em branco, homogênea, homofitalina. Homofitalina. Bacana? Homofitalina. Deu para pegar essa? Legal? Bem, e o que seria uma norma penal em branco homogênea? Heterofitalina. É o que eu acabei de falar, lá da apropriação de tesouro. Por quê? Porque o conceito de tesouro não decorre do direito penal. O conceito de tesouro ele vem lá da codificação civil, do artigo 1264. E se vem da codificação civil, é um outro ramo do direito, joguei duro. E se vem do outro ramo de direito, mas tem o mesmo estado normativo? Tem. Mesmo órgão que originou a norma, sim, Poder Legislativo Federal. Então vai ser uma lei penal homogênea, bacana, mas ela vai ser o quê? Heterofitalina. Por quê? Porque o conceito vem do direito civil, não do direito penal. Joguei duro? Deu para entender? Joga aí, entendi. Que eu posso seguir? Cadê vocês? Não estou tendo retorno. Vamos lá, travou já? Show, né? Bacana, tranquilo, bacana, peguei, vamos segurar, bacana, segue o fluxo, jogou duríssimo, tá bom, então, eu trabalhei com a homogênea, bacana, perceba, a lei penal em branco, lei penal cega, lei penal aberta, lei penal de preceito primário remetido, perceba bem, veja que ela pode ser também classificada como heterogênea. Não faça confusão, hein? Quando é que uma lei penal em branco ela é heterogênea? Uma lei penal em branco ela é heterogênea quando o complemento do preceito primário decorre de uma norma de status normativo diferente da lei que vai ser complementada. O exemplo clássico aqui é a Lei 11.343, e veja que até o órgão é diferente, né? Veja que a portaria lá elaborada na Anvisa, a Anvisa faz parte de que órgão? Poder Executivo. Eu tenho o Poder Executivo através de uma portaria complementando uma lei do Poder Legislativo, joguei duro. Norma penal em branco heterogênea. Deu para pegar essa? Bacana, tranquilo? Então, fica esperto porque o examinador, ele pode fazer uma confusão na sua cabeça. Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma confusão com a lei penal em branco homogênea, norma penal em branco homogênea, heterofitalina, com a lei penal em branco heterogênea. Essa palavra hétero pode, né, diferente, só que aqui é uma outra situação. A pegadinha tá aí, fica esperto. Beleza? Posso avançar?
possa avançar. Pois bem, se uma norma penal em branco, né? Norma penal em branco, na estrutura da lei penal, eu tenho que ter o preceito primário, né? Tenho que ter o preceito primário completo, não é isso? E para que eu tenha uma lei penal completa, perfeita, eu tenho que ter o preceito secundário também completo. Bem, vai ocorrer situações em que o preceito primário ele é completo e o preceito secundário demanda complemento. Professor, inverteu. Como assim inverteu? Inverteu, porque olha só, você falou que a norma penal, o preceito primário que demanda complemento. Agora você falou que eu posso ter uma norma penal em branco, mas agora que é o preceito secundário que demanda complemento. Você inverteu. Eu inverti e eu vou aproveitar o nome para botar na sua cabeça o seguinte. Eu inverti e aproveito o nome e digo: norma penal em branco, inversa. Norma penal em branco, às avessas. Norma penal em branco, ao revés. Norma penal em branco, de preceito secundário remetido. Bacana, então? Quando o complemento, você vai ver, quando o complemento, a norma penal ela demanda um complemento no preceito secundário, o nome dessa norma penal é norma penal em branco inversa. Norma penal em branco ao avesso. Norma penal em branco ao revés. Norma penal em branco de preceito secundário remetido. Preceito secundário remetido por quê? Porque a norma, o preceito secundário, ele remete a uma pena de um outro crime, por exemplo. Você vai lá no genocídio, vai no genocídio, crime de genocídio, você lá no crime de genocídio, você vai observar, vou te dar um exemplo, aqui ele diz, ó, a lei 2.889 diz, quem com a intenção de destruir no todo ou em parte o grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, aí ele vai. Letra A, matar membros. Bacana. Ué, matar membros é genocídio dentro desse contexto. Perceba que as penas vai ser lá do artigo 121, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Ou seja, vai responder nas penas do homicídio qualificado. Então ele fala, ó, aqui, ó, ele fala, ó, logo após aqui no artigo 1º, ele fala, com as penas do 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Ele remete, olha, a pena aí é a pena daquele artigo lá. Entenderam ou não? Norma penal em branco inversa, norma penal em branco às avessas, norma penal em branco ao revés, norma penal em branco de preceito secundário remetido. Deu para pegar? Posso seguir, que agora eu começo a entrar nas pedras de toque. Posso seguir? Bacana? Legal. Eu começo a entrar agora nas pedras de toques, porque agora eu começo a entrar só, né, em questão pauleira, em questão que aí né, a gente sai daquele básico, porque isso aqui os livros sempre comentam, e a gente começa a entrar para jogar duro, né? A tipicidade branca, a lei penal em preto, não é isso? Né? Aí agora é carrinho, agora é só carrinho, porque você já visualizou, você está começando a andar. Legal? Lei penal em branco, lei penal cega, lei penal aberta. Lei penal... tá ligado? Lei penal em branco, lei penal cega, lei penal aberta. Ao quadrado. O que é uma lei penal em branco ao quadrado? Comecei a jogar duro. Professor, isso eu nunca vi, nem vai ver, só vê aqui. O que é uma lei penal em branco ao quadrado? Lei penal em branco ao quadrado. Professor, lei penal em branco é aquela que necessita de um complemento. Sim, é que necessita de um complemento. Professor, então, isso seria uma lei penal o quê? Uma lei penal em branco. Uma lei penal em branco ao quadrado... Perceba bem, então, artigo 38 dos crimes ambientais, da Lei de Crimes Ambientais. Se você for lá na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 38, perceba que ele fala lá do crime de violação à floresta de preservação permanente. Bacana? Violação à floresta de preservação permanente, crime ambiental lá do 38.
Só que para você saber o que vem a ser floresta de preservação permanente, perceba, você deve ir aonde? Lá no código florestal. Bacana? Então, tranquilo? Então você tem que, o artigo 38, ele vai falar lá, né? Violação de floresta de preservação permanente. Qual é o conceito? Onde é que eu sei o que vai ser a floresta de floresta de preservação permanente? O que vem a ser a floresta de preservação permanente? Aí você tem que ir lá no Código Florestal, lá na Lei 12.651. E lá você vai ter o conceito que vem a ser floresta de preservação permanente. Porém, veja que o próprio Código Florestal, ele remete o aplicador da lei a um ato normativo da municipalidade de cada estado, né, de cada município lá, um ato municipal. Então, veja que vai dependendo de você, depois que você foi na lei, no artigo 38, aí você, aqui que é a área de preservação permanente, isso. Aí você vai lá, tá certo? Você vai lá no Código Florestal e o Código Florestal ainda te remete a um ato normativo lá do Poder Executivo Municipal. Desculpa, tô meio doente, né? Ato do Poder Executivo Municipal. Aí chega lá no ato do Poder Executivo Municipal que você vai saber as áreas que são consideradas lá a área que foi delimitada, considerando de preservação permanente. Então, perceba bem. Então, o 38, ele necessitou de um complemento. Chegou naquele complemento, beleza? Veja que a lei me remeteu a um outro complemento, ao quadrado. É o que eu chamo de lei penal ao quadrado. Né? Eu vou no complemento, o complemento ainda remete a um outro complemento. Lei penal ao quadrado. Lei penal em branco ao quadrado. Lei penal cega ao quadrado. Lei penal aberta ao quadrado. Bacana? Tranquilo? Exemplo, artigo 38. Lá, isso. Eu vou, né? A lei demandou um complemento, eu fui no complemento. Só que no complemento ainda não está definido não, que eu vou ter que ir de novo. Chega lá no Código Florestal, ele arremete a um ato do Poder Executivo Municipal. Lei penal em branco ao quadrado. Bacana? Tranquilo? Joga na conta do Zuc. Joga na conta do Zuc. Tá jogando? Fala aí, joga na conta do Zuc. Joga na conta do Zuc. Você tá jogando na conta do Zuc? Bacana? Legal? Bomba de coraçõezinhos. Isso. Bacana, então. O que vem a ser uma lei penal em branco de fundo constitucional. Lei penal em branco de fundo constitucional. Né? Artigo 31 é um exemplo de uma lei penal em branco ao quadrado. O que vem a ser uma lei penal em branco de fundo constitucional. Lei penal em branco de fundo constitucional é uma lei penal em que o preceito primário ele recebe um complemento, mas sabe de onde decorre esse complemento? Da Constituição. Quer um exemplo? Lá no crime de abandono intelectual, artigo 246, né? Veja que a redação do 246 do Código Penal diz o seguinte, ó. Vamos lá no 246 do Código Penal. 246, vamos achar ele aqui. 246, vai procurando o teu aí também. A gente está jogando duro junto aqui. 246 do Código Penal. 246 do Código Penal. Professor, já para deixar isso tudo já tranquilo, mas não deixei. Ele fala o seguinte, 246. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Instrução primária, sabe aonde eu consigo o conceito de instrução primária? O que vem a ser instrução primária, né? Veja que é uma lei penal em branco, porque ela demanda um complemento. Instrução primária, de onde decorre esse conceito? Instrução primária decorre da própria Constituição, artigo 208, inciso 1 da Constituição Federal. Então, aqui, o artigo 246, abandono intelectual, crime de abandono intelectual, perceba, é uma lei penal em branco de fundo constitucional, porque o complemento decorre da Constituição.
Tô jogando duro. Sim ou não? Legal, então. Bacana. Legal. Convida os amigos, que agora chegando aqui nas pedras de toques aqui que eu venho batendo, né? E aí você não convida, né? Convida os amigos. Fala para não correr, não. Fala para não correr, não. Né? Fala para não correr, não corre, não. Bacana? Hoje a nossa hashtag no final vai ser o seguinte, não corre, não. Zuki Destruidor, não corre, não. Né? Então, ó, as pedras de toque eu já comecei a entrar, que ninguém fala, que se você só vê aqui, eu já comecei, né? A gente falou lá da lei penal em branco ao quadrado, agora a gente falou da lei penal em branco de fundo constitucional, expliquei, bacana, tranquilo? Não corre não, porque agora você vai rodar e não vai encontrar, só encontra aqui. O que vem a ser a tipicidade branca. O que vem a ser a tipicidade branca. Perceba bem, artigo 169, ele tipificou a conduta lá da apropriação de tesouro, não é isso? O Zuquilindo encontrou um tesouro em um prédio do Mévio. E veja que ele se apropriou da parte em que o Mévio tinha direito. Então, lá no artigo 169, na apropriação de tesouro, você vai perceber, né? Constitui crime de apropriação de tesouro, né? Aquele cara que encontra tesouro em prédio alheio, não é isso? E se apropria da parte em que é devido ao proprietário. Perceba? E aí, perceba que é uma lei penal em branco. Por quê? Porque eu necessito um complemento do que vem a ser tesouro. E eu tenho o conceito de tesouro lá no Código Civil, conforme a gente verificou. Perceba que esse 169 é uma lei penal em branco homogênea, bacana, mas heterofitalina. Por quê? Porque o complemento decorre de um outro ramo do direito, que não é o penal. Tranquilo, tranquilo, professor. Até eu peguei. Bacana. Eu tenho que dizer para você o seguinte, que hoje ele pode responder por esse crime. Por quê? Porque existe uma lei conceituando o que é tesouro. Legal, professor. Mas fica ligado. Porque se eu tenho uma lei penal que, por exemplo, vamos supor um 69, que ela incluiu o termo tesouro aqui. É uma lei penal em branco. E vamos supor que a codificação civil ainda ainda não definiu o que vem a ser tesouro. Veja que, muito embora eu tenha a descrição, essa conduta aqui ela vai ser atípica. Atípica em decorrente de uma norma penal em branco incompleta. Essa atipicidade eu vou chamar de atipicidade branca. Joguei duro, joga aí destruidor. Entenderam ou não? Atipicidade branca. O que vem a ser atipicidade branca. Entenderam ou não? Atipicidade branca. Decorre de uma norma penal em branco em que ainda não recebeu um complemento. Se não recebeu um complemento, eu tenho atipicidade. Se eu tenho atipicidade, eu vou chamar de atipicidade branca porque eu tenho a parte descrita, mas ela não foi completa. Atipicidade branca. Convide os amigos. Convide os amigos. Atipicidade branca. Ou seja, quando a norma penal em branco não tem um complemento normativo regular. Eu tenho aqui apropriação do tesouro, vamos supor que a codificação civil até hoje não tenha aí dado o conceito de tesouro, perceba bem. Eu teria aí o que eu vou chamar de atipicidade branca. O fato seria atípico, sim, mas devido a uma ausência de complemento, e como eu tenho descrito, mas eu não tenho um complemento, essa tipicidade é o quê? É uma tipicidade branca. Atipicidade branca. O professor já tinha estudado lei penal em branco, mas eu nunca tinha... Caramba, esses detalhes, caramba, que nomes, caramba, que coisa. É por isso que o pessoal escreve Zuki Destruidor, Porque eu não... Né, a gente vem aqui trabalhando, né? O professor caiu na magistratura, que vem a ser a tipicidade branca, no que se refere à lei penal cega. E aí eu destruí. O examinador olhou para mim e perguntou o que vem a ser a tipicidade branca. Entenderam ou não? E eu fiz cara de... Ele olhou para mim, eu olhei para ele. Ele falou para mim, eu não vou só falar cega, eu vou falar aberta. Vou falar de preceito primário remetido. Deixa ele comigo. E depois eu vou falar que seria a tipicidade branca. Vou falar do tesouro. Vou falar se a codificação civil não tivesse ainda aí dado o conceito de tesouro, teria uma tipicidade branca. Mas deixa ele comigo, deixa...
Caramba, caramba, que pergunta, examinador. Caramba, essa foi cruel. Aí faz aquela carinha, né? A gente tá meio sumido, mas quando a gente volta muito forte, né? A gente volta muito forte. E uma coisa você tem que ser na sua vida. Não deixa nada abalar a honra de vocês. Bacana? Não deixa nada abalar a honra de vocês. Tenha sempre autoestima. Autoestima e nada abalar sua honra. Se você quer ser bom, você vai ser bom. É só você estudar, é só você pesquisar, é só você correr atrás. Não se venda por nada na vida. Bacana. A gente vem pra cá. A gente vem pra cá. A tipicidade branca. Falei o que vem a ser a tipicidade branca. Beleza? Tranquilo? Legal. Lei penal em preto. O que vem a ser lei penal em preto? O que vem a ser lei penal em preto? Convido os amigos porque caiu no MP Rio e a galera ficou tremendo, né? Lei penal em preto. Lei penal em preto, né? Lei penal em preto. Você está falando de onde? Estou falando do DF. Lei penal em preto. O que vem a ser lei penal em preto? Perceba bem, perceba bem. Lei penal em branco é aquela lei penal imperfeita, é aquela lei penal que demanda um complemento. Por isso que é o branco, o vácuo, o hiato. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Ele perguntou se eu sou pastor. Eu sou pastor. E minhas ovelhas são os adelantes focados, eles vão jogar duro. Perceba bem, traz para mim agora. Entra na nossa religião, é Zuc religião. Né? Abaixo de Deus, abaixo de Deus. Perceba bem, então, lei penal em branco é a lei penal, né, que demanda um complemento, que tem um vácuo, tem um vazio, tem um branco. Lei penal em preto. Lei penal em preto. Ah, professor, lei penal em preto não tem branco. Lei penal em preto não tem hiato. Lei penal em preto é lei perfeita. É lei que não necessita de complemento. É lei penal em preto. Ou seja, é lei tranquila. Não precisa de nada. Estou em preto. É a lei do Zuc. Completo. Beleza? Lei penal em preto. Legal? Lei penal em preto é a lei completa. É a lei perfeita. É a lei que não necessita de complemento. Chamada de lei penal em preto. Caiu lá no Ministério Público, né, do Rio. E perceba bem, a galera não sabia o que era uma lei penal em preto. Legal? Isso, lei penal em preto. Bacana? Lei penal em preto. Legal? Lei penal em preto. Caiu, travou, não? Tá aí? Isso. Lei penal em preto é aquela lei que não necessita de complemento. É a lei completa, a lei perfeita. Legal? Lei penal em preto. Bacana? É, joga duro. Quem inventou isso? Quem é que viu essa questão no MP do Rio? Seria uma lei penal em preto, só que ele fazia referência a uma lei penal em branco. Falando em penal em preto, aquela que demanda complemento. Repete a branca? Não, tem como, né? Lei penal em branco, para repetir a lei... Não, lei penal em branco é aquela que demanda complemento, mas tem diversos detalhezinhos, vai ter que rever a live. Que o jogo foi duro. Eu já estou aqui quase fechando, né? Então, pessoal, lei penal em preto é aquela lei que demanda um complemento. Bacana? Desculpa, tá vendo? Eu não posso perder a concentração. Bacana, volta. Lei penal em preto é aquela que não necessita de complemento. É a lei perfeita. Legal? A lei completa. Bacana? Lei penal em preto. Bacana? Isso. A lei perfeita. Por isso que é em preto. Em preto. Porque não tem vácuo, não tem branco, não tem hiato. Né? Hiato, quando eu falo aquele, né? Bacana. Tranquilo. Legal? Lei penal em preto. Bacana? E aí, para detonar, para você falar, hoje ele destruiu, porque ele estava de preto. Quando o examinador te perguntar o que vem a ser corpos errantes em busca de alma, o que vem a ser no direito penal,
Os corpos errantes em busca de alma. O que vem a ser no direito penal, os corpos errantes em busca de alma. Não ri não, não ri não, hein? Não ri não. Corpos errantes em busca de alma. Corpos errantes em busca de alma, segundo o von List, é a lei penal em branco. Bacana. Corpos errantes em busca de alma é a lei penal em branco, segundo o von List, tá? Nosso doutrinador aí e tal, né? Von List, tá por dentro, né? Segundo o von List, corpos errantes em busca de alma é a lei penal em branco. Bacana? Ela existe fisicamente, está buscando o quê? Um complemento, buscando a sua alma. Beleza? Corpos errantes em busca de alma. Bacana? Tranquilo? Agora você vai falar o que você achou da aulinha hoje, né? Aulinha rápida, objetiva, né? Jogando duro, chamando nos termos. Eu não vim para brincar, né? Dentro da humildade, a gente fecha aqui. Bacana, tranquilo, deu para entender, né? Rápida, concisa, os termos, aí você já raciocina e tal, joga duro. Então, numa lei penal em branco, mano, se o cara perguntar o que vem a ser uma lei penal em branco, destrói, toma o tempo do examinador, destrói ele todo. Fala todos esses detalhes aqui que eu falei, se você tiver seguro, é claro. Beleza? Destrói, meu irmão. Ah, tu quer saber o que é lei penal em branco? Segundo os fanulistas, também chamados de corpos errantes em busca de alma, já começa logo assim, logo para destruir. Se você não quiser deixar essa para o final. E essa aí já vai dar nele que ele vai ficar meio que, igual no MMA, né? O cara vai ficar meio tonto. Né? Segundo von Listen, excelência, né? Ele denomina aí corpos errantes em busca de alma. Perceba que a lei penal em branco, né, é aquela lei que demanda um complemento. Veja que a lei penal ela tem essa estrutura, né? A estrutura, preceito primário. O preceito primário eu tenho descrição da conduta criminosa, eu tenho o preceito secundário, a sanção. A lei penal tem que dizer para o senhor que ela pode ser incriminadora ou não incriminadora. Não incriminadora, eu dou exemplo, a excludente de ilicitude. Ela pode ser aí homogênea, né? Classificação, né? Homogênea, quando o complemento decorre de uma norma do mesmo status normativo e tem a mesma origem de produção, por exemplo, Poder Legislativo Federal, não é isso? Ela pode ser heterogênea quando a norma tem um status normativo diferente, né, da norma que está sendo complementada e decorre de um outro órgão, por exemplo, Poder Executivo. Aí a Anvisa complementando a Lei Federal 11.343, não é isso? E aí você vem, a doutrina aponta, excelência, alguns casos específicos. Eu quero falar aqui da Lei Penal ao quadrado, Lei Penal em branco ao quadrado, ou também posso dizer Lei Penal cega, ou posso dizer Lei Penal aberta. Entenderam ou não? Aí, né? Isso. Aí você falou lá da Lei Penal em branco ao quadrado, né? Artigo 38, 9.605, ele já está doido. Aí você chama na Lei Penal em branco ao revés, às avessas, invertida. Olha que agora, excelência, eu estou tendo que complementar o preceito secundário. Entenderam ou não? Aí quando ele pensar que já acabou, aí você vem, né? Com todo respeito, chamando a tipicidade branca. Aí ele já está caído, aí você chama na lei penal em preto. Complementa e já não tem mais para onde levantar. Você já usou o tempo dele. Ele não queria saber de lei penal? A não ser que o examinador, não, obrigado, não, estou satisfeito. Não, então tudo bem. Entendeu? Eu tinha até mais alguma coisa para falar, que é a lei penal em preto, mas se eu não acho que não precisa não. Entenderam? O cara começa a te respeitar. O examinador tem que te respeitar. Entendeu? O examinador tem que te respeitar. Na hora que você sentar lá, que ele olhar para você, que fazer, quando ele fizer a primeira pergunta, ele tem que te respeitar. Legal? A chance do preceito primário, necessidade de complemento. Pessoal, não entendi a pergunta agora do colega. Se a lei penal em branco é aquela, né, que tem um preceito primário remetido, ou seja, necessidade de complemento. Não entendi agora aí a colocação. Lei penal em branco. Mas é aquela que a lei penal em branco, o preceito primário demanda o complemento. Beleza? É isso aí. Preceito primário demanda o complemento. Agora, pode ocorrer situação em que o preceito secundário que vai demandar o complemento. Aí eu tenho a lei penal em branco ao revés. Entendeu?
Entenderam ou não? Deu para entender? Isso, isso. Bacana. Karen, né? Karen, isso. Deu, né? Tranquilo? Pessoal, jogamos duro, né? Jogamos duro aqui hoje, né? Coisinha tranquila. É claro que para explicar para vocês a gente tem que ser bem simples, desenhar, não tem como sair batendo, senão você não vai entender, faz confusão. E a gente desenha, né? Vem, pô, tipo aos poucos, né? Aí você vem construindo a cabeça do aluno, depois você joga, porque os caras perguntam isso. Que é uma lei penal ao quadrado? Lei penal em branco ao quadrado. Porra, você até consegue responder, mas pô, que pergunta é lei penal em branco ao quadrado? O que vem a ser uma tipicidade branca? O que vem a ser uma lei penal em preto? Não é? O que é uma lei penal cega? O que é uma lei penal aberta? O que é uma lei penal homogênea homofitalina? O que é uma lei penal homogênea heterofitalina? Então você tem que estar ligado. O que é uma lei penal heterogênea? Né? Essa questão de lei penal em branco homogênea e heterogênea, o cara vai ficar fazendo essas perguntinhas mais não. Ele quer saber o quadrado, entendeu? A tipicidade branca. Essas paradas aí pra, se eu falar, não, pra separar os homens das crianças, né? É assim que ele vai jogar duro com você. Bacana, vocês estão na área aí então? Estão na área? Aqui em Pernambuco vamos fechar o aeroporto. Outra coisa, outro detalhe. Vocês devem, né? Nossa palestra, dia 9 de junho. Pessoal de Brasília, vamos na palestra lá. Inscrições no site www.carolinebrasil.com.br. Aí, professor Kleber Masson, Ailton Zuc na humildade e professora Caroline Brasil. Essa palestra vai ser top. Essa palestra vai cair em Pernambuco, né? São 3 aulas. Vai cair em Pernambuco. Bacana? Tranquilo? Então não deixa de ir. O pessoal de Brasília, ó, joga duro aqui. Outra coisa, não preciso nem falar, né? Sucesso total. Nós já temos mais de 200 inscritos, tá certo? Num aulão Premonição Pernambuco, dia 18 de junho. A gente vai jogar muito duro aí com o nosso aulão Premonição Pernambuco. Deixa eu ver meus fiéis seguidores, né? Porque eu sei que quem ficou até agora são meus seguidores fiéis, tá certo? A inscrição do aulão é www.sabermaisdireito.com, né? www.sabermaisdireito.com, a inscrição lá do aulão de Pernambuco. @ professor Kleber Barros, na área, parceiro, né? Bacana? Nosso aulão Pernambuco, aí ó, www.sabermaisdireito.com. Corre lá, né? As vagas já estão acabando e o pessoal vem falando aulão do Zuc. Pessoal, não é que é aulão meu, não, eu estou coordenando o aulão também, tá certo? Mas aulão Premonição, aulão Ailton Zuc, né? O Adelante, conhecido como Adelante, e o Saber Mais Direito, né? Saber Mais Direito. Beleza? Mas todo mundo fala, aulão do Zuc, aulão do Zuc. Então tudo bem, seja aulão do Zuc. Negócio que a gente vai jogar duro lá. Beleza? A gente vai jogar muito duro, né? Zucderno robustecido, então, com lei penal em preto. Zucderno robustecido com a tipicidade branca. E também com a lei penal cega, né? O cara vai olhar lá na live, na retransmissão, e vai falar, que porra é essa? Entra que o Zuc explica. Becana, @ professor Kleber Barro, adelante focado, jogando muito duro. Professor Kleber Barros, vamos seguir, né? @ professor Kleber Barros. Vamos seguir, @ professor Kleber Barros. Só tema cavernoso. O Kleber Barros, o Zuc, ele entra com a humildade, né? Mas a gente entra também, a gente entra para bater, né? A gente entra, né, dentro da humildade e tal. Mas a mesmice não, aqui a gente entra com um assunto, né? É legal, né? Porque o pessoal, deixa eu ver que porra é essa que o Zuc tá falando agora. Negócio de lei penal em preto, a tipicidade branca. Pera aí, porque rodei os manuais aqui e não encontrei. Isso, né? Só ver aqui. A gente traz, né? A gente traz porque se o examinador tentar, ele vai ganhar. Ele vai ganhar, né? Você tá achando, né? O engraçado é que às vezes cai esses temas assim, todo mundo, caramba, o examinador perguntou, o que é isso? O que é isso? Vai ter diversos temas aí que eu já falei e que o examinador vai perguntar, eu tenho certeza. E todo mundo vai falar, pô, já tem um professor que já falou isso. E aí todo mundo caçando os vídeos lá pra saber e tá lá com essa minha cara, né? E eu lá falando e tal. Vai acontecer isso, com certeza.
Não tem da onde que ele tá pensando, eu tô indo atrás, antes dele. Né? Quando ele pensar, eu já fui. Falei, não, essa não, parceiro, manda outra, né? Porque essa aí, o Zuki já passou, já tá aqui no meu Zuki Derno. Queria aula pra gente. Pra gente não deu pra gente fazer, né? Aí em Pernambuco, tá certo? Perizuki. É sucesso. Valeu, abraço. Pessoal, então coloca aí na hashtag, né? Tinha colocado uma hashtag bacana aí que eu gostei, cara. Colocou aí e tirou. Não era destruidor, não. Cadê? Não, tinham colocado aí. Agora qual é? Não corre, não. Não era nem a corre, não. Colocaram aí, bicho. Eu não sei o que colocaram. Era alguma coisa que eu tinha acabado de falar. E o cara colocou aí, mas não sei quem foi. Enfim. E eu não sei qual foi. Mas beleza. Já estou no segundo Zuki der. Não, o Salvino é. Acho que tu deve ser antigão, né, o Salvino? Deve ser antigão. Vamos lá. Eu não sei agora. O cara colocou aí, ficou legal. Ficou legal. Joga aí então a hashtag, né? Da aulinha de hoje, né? Hoje foi, às vezes, até esqueço que não vão fazer para delegar. Só nas lives do Zuki. Vai lá se você gostou. Você joga aí, né? Você joga aí. Manda os coraçõezinhos, né? Fabrício Asti. Fabrício Asti, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar na aula, não deu para falar. Você é parente do Fábio Asti? Delegado do Rio, Fábio Asti? Fabrício Asti, já te vi aí. Você é parente do Fábio Asti? Fábio, que é delegado do Rio? Fábio Asti. Deixa eu ver se é a mesma pessoa que eu... Ah, tu é parente dele? Pô, o Fábio é meu amigão, sabia disso? Fábio, um amigão. Aí, pô, eu vi assim, Fábio Asti. Eu falei, cara, eu tenho que perguntar essa menina, ela... Fábio Asti. Fábio Asti, delegado do Rio. Meu amigão, a gente estudava junto para concurso de delegado. Depois eu passei aqui, depois ele passou no Rio. Muito bacana. Fábio. Fábio parceiro, manda um abraço pra ele aí. Pô, sobrenome, eu falei, Asti. Deve ser parente do Fábio. Pô, bacana. Pessoal, então manda a hashtag aí, né? Isso. Manda uma hashtag bacana aí pra gente fechar. Vamos lá. Vou ficar aguardando aqui. Valeu, manda um abraço pra ele. Manda essas perguntas pra ele lá. Fala aí, Ailton mandou te perguntar isso aí. Parceiro. Vamos lá. Pô, Ceará. Pessoal, vou querer bater uma selfie com todos vocês aí, com todos vocês aí de Pernambuco, hein? Bacana? Manda essa pergunta pra ele. Fala que foi eu que mandei, que ele vai me sacanear. Bacana? Legal. Bacana. Vamos lá então. Vamos botar aí então, deixa eu ver aqui uma bacana. Caramba, eu não sei qual que escrever aí, bicho, mas eu não lembro agora. Manda uma Guanambi, Bahia. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Eu que vem comer pão de queijo. Eu vou lá em Minas. Pão de queijo é em Minas, né? Pão de queijo é em Minas. Joguei duro, né? Vamos lá então. Vamos jogar o seguinte então. Joga aí. Joga aí, colocaram aí. Cadê? Bota então. Bota aí, Zuki Pesadão. Pesadão, esse termo lá do Rio. Os caras aqui, velho, pesadão, chegou pesadão. Ou seja, pesadão cheio de conhecimento, entendeu? Vamos lá. Pô, Zuki quadradão não fica legal não, porra. O Zuki pesadão fica... Vamos lá. Já tem... Vamos lá. Vou embora, hein? Tchau. Valeu, obrigadão. Pessoal do Rio, a gente vai continuar essa semana, correção dos exercícios, beleza? De processo penal. Não esqueci não, beleza? Semana eu tava arriado, tô voltando agora. Pô, saí do Rio aí, pra vocês terem noção, me dediquei tanto que eu saí daí muito doente. E agora eu tô tentando me recuperando aqui. Beleza? Então a gente vai voltar com a correção daqueles exercícios lá de processo penal. Bacana? Tá? Podem ficar tranquilos. Legal, então,
Joga aí qualquer hashtag aí, joga Zuki Pesadão, o que vocês entenderem aí que eu vou aqui dar fechar aqui. Valeu, 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 valeu. Tchau, 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 tchau.